Oh, oh. Jovens da bênção, vai. Oh, oh. Mais uma vez os jovens, levanta a voz e canta, canta, canta. Oh, oh. Jovens da bênção. Para te resgatar e para te dar vitória. Ezequiel, ele começou seu ministério com 30 anos, preste atenção. Ezequiel era um sacerdote, e para exercer o serviço como sacerdote ele tinha que ter 30 anos de idade. Mas no momento que ele ia exercer o seu serviço como sacerdote, Deus chama ele para ser profeta. Ou seja, Ezequiel teve que fazer uma escolha. Ser sacerdote naquela época era uma postura muito grande, era uma hierarquia muito grande. O sacerdote exercia uma posição muito alta na sociedade. Porém Ezequiel falou: se Deus está me chamando, eu vou. E se nessa noite Deus está te chamando, vai. Porque quando Deus te chama, Ele garante. Se Deus te chamou para você fazer algo, vai. Preste atenção. Ezequiel ali estava em cativeiro em Jerusalém, é levado em exílio para a Babilônia. Quando ele chega na Babilônia, a sua esposa morre e Ezequiel fica viúvo. Ezequiel fica sozinho, uma situação onde a sua esperança não havia mais esperança, onde não havia mais sonhos, onde seus planos estavam por água abaixo. Ele estava numa terra estranha, ele estava numa terra onde não tinha amigos, a não ser os seus irmãos que estavam em cativeiro. Talvez hoje dentro da sua casa você vive um cativeiro, talvez hoje dentro do seu trabalho você vive um cativeiro, mas não há cativeiro que Jesus de Nazaré não te trouxe. Ele faz você vitorioso. Ezequiel, o profeta de 30 anos de idade, a idade onde um homem tem que tomar a decisão. Se ele não conquistou muitas coisas na vida, quando ele chega aos 30 anos, ele começa a repensar. Verdade. Meu Deus, o que eu posso fazer para conquistar? Até os 30, até os 40, aquela época de desbravamento. Não é porque eles riram, né? Aquela época de desbravamento era aquela época de conquista. Mas muitas vezes as conquistas que nós conquistamos não são consolidadas, e com o passar do tempo elas vão embora. E talvez quando eu e você chegamos aos 30 anos, eu tenho 28, se eu não estou enganado, eu acho que é. E quando eu chegar aos 30, eu vou começar a pensar: será o que eu conquistei? Será que está comigo? Ou se foi tomado embora? Ezequiel, porém, naquele momento podia pensar: meu Deus, e agora? Mas Ezequiel sabia que Deus tinha promessa com ele. Aí quando eu li esse texto, eu não me deparei só nesse tema: eis que farei encher, eu vou te encher e você vai viver. Não, mas para a pessoa ficar cheia, ela precisa passar por alguns passos. Verdade, Talvez você vai estranhar essa mensagem de hoje. Essa mensagem nunca foi pregada em igreja nenhuma, foi uma revelação de Deus. Glória a Deus! Eu comecei a ver o texto. Ezequiel chega ali, naquele vale de ossos que era uma revelação. Aquele vale de ossos não existia no mundo físico, mas no mundo emocional e espiritual existia. Verdade. Aquele vale de ossos secos representava o sonho da igreja. Aleluia. Aquele vale de ossos secos representava o sonho do povo de Israel. Glória. Aquele vale de ossos secos representava os planos e desejos de uma igreja. E Ezequiel é levado ali dentro, e ele vê ossos no chão, ele vê sonhos missionários dentro da cova. Eu não sei, meu irmão, se o seu sonho está enterrado, mas não há sonho que Jesus não arranque lá de baixo e possa florescer, porque o Deus que faz ressuscitar todos os sonhos está aqui nesse lugar. No verso 8, que é o verso onde nós vamos pregar antes de chegar nesse versículo base, que vai ser um momento onde Deus vai derramar uma glória muito grande. Aleluia. E se você não quiser receber, pode ir embora. Mas você vai sair daqui queimando. Aleluia. Preste atenção no verso 8 de Ezequiel 37, diz a palavra: e olhei, eis que havia tendões. Diga tendões. Diga osso. Diga carne. E estendeu pele sobre eles. Nessa noite eu vou trazer uma mensagem para você de anatomia, mas não uma anatomia física, não biologia, mas da anatomia espiritual.
Talvez você tenha anatomia, pastor. O que é anatomia? Anatomia é o ramo da ciência, é o ramo da biologia que estuda todo o corpo humano. Aleluia. Preste atenção. Ezequiel estava vivendo um tempo onde a ciência não era muito grande, não tinha muita sabedoria. Mas Deus, como é o biólogo por excelência, Deus, como é o médico por excelência, Ele ensina a Ezequiel a anatomia espiritual. Nessa noite você vai entender o que é osso espiritual. Nessa noite você vai entender o que é tendões, o que é carne, o que é pele, porque Deus vai te ressuscitar, meu irmão. Anatomia é o ramo da biologia na qual estuda a estrutura e a organização dos seres vivos. Tem alguém vivo aqui nessa noite? Anatomia estuda. Fala quantos ossos você tem. Verdade. 250. Quantos ossos você tem? Estuda o seu coração. Estuda todos os órgãos do seu corpo, parte por parte. E aqui Ezequiel nos dá uma aula de anatomia espiritual. Ezequiel fala o seguinte: olha, para que o Espírito possa encher essa igreja, vai ser preciso passar por alguns passos. Deus diz para Ezequiel. Eita, Deus. O primeiro passo que Deus diz para Ezequiel ali, que eu percebo no verso 1, a Bíblia fala que o vale estava cheio de ossos e os ossos estavam sequíssimos. Diga para o seu irmão: sequíssimos. Sequíssimos. Ou seja, não havia mais, os ossos estavam esfarelando. Quando ele pegava no osso, esfarelava. Ou seja, os sonhos daquele povo não existia mais, só existia poeira. Eu vou te falar uma coisa para você, meu irmão. Hoje é a noite de você dar a volta pela poeira, jogar poeira. Hoje é a noite que esses ossos vão ficar ossos. Glória a Deus, eu creio, Pai. Primeiro, não existia mais osso, só existia pó. E eles estavam sequíssimos. E o que é um osso, pastor? Vou explicar para você o que é um osso hoje. O que é um osso na anatomia do homem? Esses ossos que você tem duro, quando quebra você sente dor e tem que colocar aquele gesso. O osso, segundo a ciência, é o conjunto de ossos do animal. É um esqueleto que sustenta o corpo e serve de apoio para os músculos, permitindo assim, diga, o movimento. Movimento. O osso, ele permite, os ossos permitem o movimento do corpo. Preste atenção, no reino espiritual não é diferente. Quando os seus ossos estão com problema, você não se movimenta mais. Verdade. Você não tem mais força para ir para a igreja. Verdade. Você não tem mais força para fazer a obra de Deus. Verdade. Os ossos estavam sequíssimos. Aquele povo não tinha mais força, não tinha mais o que sustentar. Um esqueleto serve para sustentar a formação do corpo. Não havia mais força naquele exército, mas porém o Senhor é a força do exército. E Deus vai fortalecer os seus ossos espirituais nessa noite. Glória a Deus. O seu esqueleto, irmão, o esqueleto adulto, ele tem aproximadamente 206 ossos. Olha, viu? 16 anos. 206 ossos. E preste atenção. Cada osso tem uma finalidade. Eita Deus, aleluia. Tem ossos, desculpe, no corpo humano que protege alguns órgãos que você talvez não conhece, que talvez você não vê. Quando eu falo de estrutura óssea espiritual, eu estou falando de força, eu estou falando de ânimo, eu estou falando de postura, de estar firme na fé. Aleluia. Aquele exército estava com seus ossos sequíssimos. Aleluia. Não havia mais força naquele exército. Não havia mais prontidão naquele exército. Não havia mais posicionamento de guerra naquele exército. Mas porém no verso 8, Ezequiel começa a ver os ossos se ajuntarem. O que era sequíssimo começou a ficar sólido, começou a ficar duro, começou a tomar forma exata. E nessa noite os seus ossos, seus sonhos vão começar a se ajuntar novamente. Deus vai começar a trabalhar, Deus vai começar a juntar. E houve um barulho. A Bíblia fala que quando os ossos começaram a se juntar, houve um barulho. Sabe por quê? Porque quando os seus sonhos começarem a se levantar, os seus inimigos vão ver o que Deus vai fazer com você. Os seus inimigos vão ouvir o que Deus vai fazer com você. Eles vão ouvir. Eles vão ouvir o que Deus fez com você. Como Deus te tirou naquele cemitério. Olha, não existe túmulo que Deus não
possa abrir. Não existe caixão que Deus não possa arrebentar. Não existe poço que Deus não possa arrebentar. O segundo passo que o profeta viu, diga tendões. E ele viu os tendões. Agora que interessante, um homem simples. Olha como Deus é maravilhoso. Um homem simples que não tinha muito estudo. Como eu falei, naquela época a ciência era limitada. Mas porém aquele homem tem uma revelação de como é formado um corpo humano. E o que contém basicamente um corpo humano. Eu quero falar para você, Deus vai te colocar nos maiores empregos. Deus vai te colocar nas maiores posições. Porque Deus, Ele sabe de tudo. E Ele vai colocar você onde Ele quer. Aleluia! Oh, glória! Tendões. O que é o tendão? O tendão é uma fita ou um cordão fibroso formado por um tecido conjuntivo, graças ao qual os músculos se inserem nos ossos. Diga, o tendão é uma cola. Tendão é uma cola que liga os ossos, aos músculos. Ao músculo. Você vai entender. Glória a Por que Deus. Deus frisou bem tendões também? O tendão são estruturas fibrosas com a função de manter o equilíbrio estático e dinâmico do corpo através da transmissão do exercício muscular às nossas circulações. Diga, o tendão, ele mantém nosso equilíbrio. Na vida espiritual, irmão, o tendão representa a nossa ligação com o Senhor, que nos permite trazer força e que mantém o nosso equilíbrio diante as lutas. E é uma ligação de nós com Deus. Aquele povo não tinha mais tendões, eles não tinham mais ligação com Deus, eles não tinham mais força nenhuma, eles não havia mais equilíbrio. Talvez hoje na sua casa você vive um momento de desequilíbrio emocional. Talvez você está com desequilíbrio psicológico, emocional, e você não sabe por quê. Nessa noite Deus vai curar os seus tendões. Você vai ficar firme, seus ossos vão ter força e você vai se levantar. Os tendões representam a ligação dos músculos com os ossos. Só os ossos não resolvem. Só estar de pé, pastor José, não resolve. É verdade. Só ir para a igreja não resolve. Verdade, eu Mas creio. os tendões é que fazem os músculos se ligarem aos ossos. É verdade. Vamos lá. Eita, Diga. glória. Preciso de ossos fortes. Preciso de ossos fortes. Preciso de tendões curados. Preciso de tendões curados. Cura, Deus. Continuando, meu querido. Aleluia. Terceiro, ele fala que ele vê a carne vindo sobre os tendões. Agora que nós vamos entrar no item dos músculos e da carne. Ele primeiro vê os ossos se batendo. Era sequíssimo, mas agora já fica um osso formado. E ele vê os ossos se formando, ele vê um esqueleto. Quem já viu um esqueleto aqui na televisão, no filme, ou na aula de biologia, ou na sua faculdade? Aquele esqueleto começa a crescer os tendões, começa a haver uma ligação, e agora vem a carne, vem os músculos. Preste atenção, carne dá-se o nome ao tecido muscular dos animais, incluindo eu e você. Os músculos são os tecidos responsáveis pelos movimentos dos animais, tanto os movimentos voluntários, com os quais o animal interage com o meio ambiente, como os movimentos dos seus órgãos internos, como o coração ou o intestino. A carne aqui representa, meu irmão, nosso poder de escolha. Aleluia. Por nossos movimentos. Na vida de um guerreiro, ele tem que ser livre para escolher. Por isso que temos que ter cuidado com a nossa carne, para onde estamos indo e qual decisão estamos tomando. É verdade, o exército Deus. tem um poder de decisão, o livre-arbítrio. Aquele exército não está no jugo da morte. Talvez hoje você não tenha mais poder de decisão sobre a sua vida. Os outros decidem sobre você. Não há mais músculo espiritual, não há mais ligação com os ossos. Mas nessa noite você vai criar carne. Mas você vai matar essa carne hoje, porque a sua carne vai ser dominada pelo Espírito de Deus. Mais de ti, Senhor. Quero mais de ti. Jovens da bênção, vai. Mais uma vez os jovens, levanta a voz e canta, e canta, e canta.